Olá, boa noite. Continuamos com as cartas complementares das cartas de Cristo. Hoje começaremos pela carta 7. Vamos para a nossa oração? Sim. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Texto complementar 7. Minha verdadeira missão. Sei o quanto é difícil a sua vida. Descendo das alturas da alegria espiritual para fazer contato com as vibrações terrenas, sinto as mudanças de consciência em mim mesmo e a pressão das pesadas e opressivas vibrações de seus pensamentos em minha alma. Quando vim à Terra, há 2000 anos, minha missão era de iluminar as mentes das pessoas que haviam acolhido em si uma religião em parte pagã e em parte mística. O povo que estava impregnado disto era arrogante e convencido de que era o povo escolhido por Deus, Jeová, no qual acreditava fervorosamente, mas que não existia. Seus profetas falavam de suas percepções místicas de alguma consciência espiritual transcendente. Usavam uma linguagem imaginativa para descrever este Deus. Criavam imagens mentais de grandeza e esplendor. Eles também produziam o efeito desejado de controlar as pessoas pelo medo das represárias vindas do céu, na forma de perdas pessoais, doenças, privações, pragas e desastres climáticos. O objetivo de minha vida como Jesus na Palestina era o de ensinar aos judeus que sua percepção do Criador era totalmente errada. Porém, a adesão fanática às suas preciosas crenças religiosas era impenetrável e, consequentemente, em vez de alcançar os meus propósitos na Terra, fui levado à crucificação por causa deles. Não é possível que eu volte à Terra em nenhuma forma, nem como criança, que não poderia conter as minhas poderosas vibrações, nem como um ser celestial, pois as multidões não poderiam me ver. Assim como há coisas que são vistas e ouvidas pelos animais e que são invisíveis ao olho humano. Assim também sou invisível às pessoas que estão no nível de vibração terrena. Portanto, tive que preparar a mente de uma alma evoluída que assumiu a forma humana para trazer minha mensagem à Terra. Aqueles que estão suficientemente evoluídos espiritualmente para ouvir, me ouvirão. Aqueles que ainda não estão preparados, não ouvirão.
e não poderão receber a minha mensagem neste momento. Porém, todas as pessoas estão no caminho de elevação que conduzirá um dia aos mais altos reinos celestiais. Então, desta vez, qual é a minha verdadeira missão ao me expressar por meio da mente de outra pessoa? É a de tentar torná-lo plenamente consciente de como o seu universo foi trazido à existência e à manifestação visível. Esta é a mensagem mais importante já trazida à Terra, uma vez que ela vai muito além das superficialidades até o nível mais básico de toda a criatividade, referindo-se à parte que os humanos têm nessa criatividade, na criação de sua personalidade, saúde, relacionamentos, ambiente, experiências e sucessos em suas vidas. Explica as razões do êxito ou da falta dele no cotidiano. Esboça a maneira segura de converter os erros persistentes em êxitos. Essa mensagem é para chamar a sua atenção para as vibrações da consciência. Enquanto mudam os seus pensamentos, também mudam as vibrações, pois elas são responsáveis pela aparência de todas as coisas. Quando as árvores são derrubadas, a princípio estão saudáveis e suas vibrações são de certa frequência. Porém, como a madeira fica no solo durante muitos anos, as vibrações caem pouco a pouco e a madeira apodrece visivelmente. Aprenda que a aparência da madeira muda apenas porque a sua vitalidade e as vibrações, pouco a pouco, vão desaparecendo. Assim, deve ser fácil entender que a realidade de tudo o que está debaixo do sol está verdadeiramente na energia que a sustenta, e não na coisa que pode ser tocada, vista e ouvida. O mesmo se aplica ao seu corpo. No início, as vibrações de um corpo saudável são normais. Mais tarde, em função do desgaste e dos pensamentos negativos, as vibrações começam a cair, até o ponto em que o tecido muda e se estabelece a enfermidade. Quando você está cansado, esgotado, as vibrações do corpo caem um pouco e torna-se difícil se mover. Depois do descanso e do sono, as vibrações se restauram e você se sente capaz de continuar suas atividades novamente. Tudo na existência é consciência, manifestada em diferentes matérias, como nas plantas, animais, humanos e nas coisas inanimadas, como os elementos e pedras, terra e metais. Tudo o que você vê na realidade é constituído de partículas elétricas que estão vibrando a certa velocidade, produzindo determinadas formas. Mude as vibrações de algo radicalmente, injetando uma consciência nova, e terá um objeto diferente. Deste modo, com o uso poderoso de minha imaginação, visual e fé, eu podia unir as partículas elétricas para criar alimento. Quando você visualiza o que necessita e crê com todo o coração em mente que este projeto eletromagnético atrairá os componentes para torná-lo real no mundo, isso acabará por se manifestar. Esta revelação é conhecida há muito tempo, mas revelação ainda maior tem sido esquecida. Cuidado com o que você pode estar criando para si mesmo sem perceber. Cuidado com os pensamentos que julgam, criticam e podem trazer prejuízos a outro ser humano. Eles podem voltar para trazer prejuízo a você também.
Cuidado com aqueles momentos de descuido emocional nos quais você deseja certas circunstâncias ou algo ruim para os outros. Os pensamentos destrutivos trazem consequências destrutivas. As coisas sempre dão errado para você? Examine suas atitudes e seus pensamentos sobre outras pessoas. Lembre-se que a eletricidade envia mensagens e o magnetismo as traz de volta, às vezes com juros. Recorde que quando você olha para as coisas com grande desagrado ou irritação, está interferindo nas suas vibrações naturais que as fazem como são? Cuidado para não criar, sem se dar conta, a sua própria desgraça. Cuidado quando contemplar o clima. Não se queixe da chuva desejando que pare. Ela pode cessar por mais tempo do que o desejado. Não se queixe do sol desejando que chova, pois podem vir inundações. Quando você percorrer o caminho de Cristo, o meu caminho, leve tudo o que for problemático no mundo para a consciência divina, o Pai, e peça os ajustes ou aquilo que for plenamente adequado para você. Deste modo, o Pai que está intimamente unido a você, dentro de você e ao seu redor, responderá fornecendo a adequada consciência, para que as coisas aconteçam corretamente para você. Hum, bem, Tudo que existe é consciência, né? tudo que existe é consciência. Esses textos, eles falam por si, né? A gente fica até muda diante deles, né? Porque eles são é uma simplicidade, uma maneira tão amorosa de dar a mensagem, que eles falam por si, né? Eles são tão objetivos e sucintos que eles realmente falam por si. Não tem o que comentar, né? Acho que o único comentário que é pertinente era a nossa conversa de hoje, quando a Lidiane estava falando, tudo são ilusões. Então, quais são as ilusões que a gente está alimentando dentro da gente? E quando você percebe que você está criando, né, por exemplo, você percebe que coisas que você quis muito estão acontecendo. Você fala, nossa, eu queria tanto isso. A gente já caminhou um bom caminho. A gente já leu o livro até aqui, né, o livro inteiro, agora os complementares. Aí você percebe, nossa, eu queria isso aqui, desse jeito, está acontecendo. Mas não está indo como eu quero, essa parte aqui não está legal, isso aqui não foi ainda. Quando a gente coloca o mais, a gente está criando essas coisas que Jesus está falando, que não são tão boas. Então a gente está ainda preso às nossas dores. Nessa hora a gente chama a consciência divina e entrega para ela. Entrega tudo para a consciência divina. Criador, Deus em mim, Pai, Mãe, Vida. Todo esse mais aqui que eu estou colocando, ó, presente no seu colo. Resolve isso aqui, que eu percebo o progresso. Percebo que minha vida já está como eu gostaria em tantos aspectos. Tira esse mais do meu coração para eu ficar só com a compreensão da verdade, porque é igual ele fala, o sol está forte, eu estou reclamando do sol, toma cuidado, porque às vezes vem chuva demais. No fundo, tudo está acontecendo da melhor maneira que pode acontecer para a nossa consciência do momento. Então, respirar fundo e entregar o mais, para a gente não ficar alimentando as coisas que ainda faltam, né? Não ficar na energia da escassez, no sentido de que a gente olha mais para o que falta do que para as coisas incríveis que já estão acontecendo, dentro dessas ilusões que a gente cria e que a gente põe tudo a nossa verdade.
Às vezes a gente Bom, faz, às vezes a gente também entra numas de assim, de fazer aquela pergunta: qual é o meu destino nessa existência, meu né? propósito. Qual é o meu propósito nessa existência, né? E o nosso destino é amar e aceitar, se auto-aceitar. É expandir a consciência, é descobrir quem somos. Amar, amar e aceitar Só que o a que eu gente é preciso passar, o impregnado, que eu preciso viver, as coisas que acontecem, as pessoas como são. a gente é impregnado por uma mídia, por uma realidade ao nosso redor, que faz a gente criar uma idealização do que a gente deseja. Ah, eu desejo tal coisa e isso para mim é ser bem-sucedido. Mas isso foi trazido de fora. Nós projetamos aquilo que nos foi colocado. E de repente a gente começa a desconstruir isso que nos foi colocado como verdade e a gente começa a se abrir para uma nova percepção. Então, de fato, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Então, se frustrar porque a gente ainda não tem aquilo que a gente quer, sendo que talvez isso nem seja melhor para a gente, é muito chover no molhado. É, por isso que tem que focar no alto amor mesmo, né? Focar no alto amor e saber que tem um Deus aí maior, né, controlando todas as coisas. Não estou falando para ficar de braço cruzado, né? Que tem que ter ação, né? Mas focar no alto amor mesmo, que a nossa essência é o amor. Nossa essência somos seres espirituais tendo experiência terrena. Eu tive duas experiências nessa semana, desde o nosso último encontro. Primeiro, eu soube da morte de um amigo. Ele é da mesma pegada que eu, natureba, tata healer. Saber que ele morreu me trouxe para um lugar de, olha, podia ser eu. Eu vivi a morte da minha amada Juliana em 2010, que ela teve infarto fulminante, né? Cortando tomate, preparando almoço. E naquela época eu fiquei muito vivendo o agora. Eu posso morrer amanhã, então não vou dormir brigada com alguém. Eu posso morrer amanhã, então não vou dormir. Eu nunca queria que o dia passasse que alguma coisa não tivesse bem costurada. E eu levei aquilo por uns 2 anos, essa sensação de que amanhã poderia ser eu. Depois eu percebi que essa foi a história da Ju, não foi a minha, e eu segui adiante. Mas aí essa semana, a morte do José Carlos, que eu já tem 2 meses, mas eu só soube essa semana, me trouxe um lugar de, eita, olha, lembra disso de novo. E hoje eu soube que um parente nosso, ele foi eletrocutado e ele foi muito abençoado. Ele pegou uma carga de 800 volts e só queimou as pontas do dedo, como se a corrente tivesse passado daqui até aqui. Não, não fritou o corpo todo dele. E isso é muita bênção. Então, essas coisas de você quase partir, quantas vezes a gente pode focar no agora, porque a gente até pode aprender a focar no agora. O que vale a pena para minha vida se eu focar no agora? Sabe, não é para ficar, eu não conto essas histórias para eu ficar com medo do amanhã. Mas eu estou trazendo isso porque tem sido uma reflexão da minha semana, de falar assim, será que essas escolhas que eu estou fazendo, elas são o melhor para o agora? Porque o amanhã, eu não sei o amanhã. Perceber que as imagens que a gente criou da vida foram criadas e que realmente eu não sei o que é melhor para a minha vida. Então, só viver com essa guiança daqui, ó, o que Jesus Cristo falou lá na carta 1. Aprender a ser guiada por isso aqui e não por isso aqui. É um exercício, né? Compreender, racionalizar e experimentar. Era bem o que a Lidiane estava falando hoje. Testar a sensibilidade. Perguntar tudo, tudo que eu vou fazer. Eu achei um terreno incrível, que eu estou começando uma nova obra, e achei um novo terreno incrível. Falei, nossa, mas é meu número. Mas aí, quando eu me conecto com esse terreno, não é o meu número. Eu falo, não, pô, Criador, tudo tá tão bonito, olha só para isso. E aí eu falei, ai, que seria tão bom se eu comprasse o terreno agora, não ia ter uma preocupação. Mas eu me conecto com isso e olha, não é esse. Ai, tá bom. É, aprender a ficar, né, com o que é.
São exercícios que amadurecem a gente, né? E Sim, essa é a caminhada. E era exatamente o que a gente estava falando hoje, que você trouxe, sabe? Você está numa caminhada tão linda, Lide, do seu jeito, nas suas descobertas. Eu faço a minha caminhada nas minhas descobertas, a Marília nas descobertas dela. E cada um na sua maneira exclusiva de ser. É muito sim, legal. Você vê como tem tantos caminhos. Ninguém é melhor ou pior, ninguém é mais certo, ninguém mais errado. Cada um evolui no seu tempo. É só saber que nem Jesus fala. Todo mundo vai expandir. Alguns ainda não estão prontos para receber a frequência do que ele tem para mostrar. Outros já estão, mas só são experiências Uhum. que deixam a nossa vida mais leve. Mas às vezes eu não quero uma vida leve. Às vezes eu estou querendo uma vida de relação. Às vezes eu estou querendo testar ainda se a minha perspectiva é a certa. Às vezes eu estou querendo tomar uns goró e cair, e ficar com dor de cabeça ainda, mas viver isso. E é lindo. Isso é viver. Aprender a não julgar, né? sim. Exato. Caminho Bora de para a Cristo. próxima? O Sim. Vamos. que você ia falar, Mar? Não, que percorrer esse caminho, que é viver na realidade, viver a vida, que é muito bom. Você descobrir com essa leveza que a gente está descobrindo, que não é aos trancos e barrancos, e nem por traumas e dores muito, muito profundas, é muito bom. E eu sou muito agradecida por isso, Sim, né? Mas ainda assim a gente coloca mais, né? Ai, Uhum. Deus, tá tão bom, mas... E eu acho que nessa carta de hoje o que eu aprendi foi, na hora que eu ver um mais dentro de mim, uma pequena reclamação, consciência crítica, isso aqui é para você, toma. Aí eu vou embrulhar num pacotinho, tudo que eu quiser do meu mais, que tá faltando, e falar, ó, é teu, toma, fazer a entrega. Acho que esse foi o lembrete dessa carta de hoje. Exato. Peça os ajustes ou aquilo que for plenamente adequado para você. uhum, uhum. Carta 8, Vamos, carta complementar vamos 8. ler. Aham. Texto complementar 8. Quando você vai acordar, na última vez que eu falei com você, disse tão claro quanto me foi possível através da mente do meu canal. Quando você vai acordar, crescer e criar a coragem de abandonar os seus velhos e tão amados mitos, como este de um Cristo sangrando na cruz, pagando pelos seus pecados? Quando você aceitará a minha verdade, a verdade que eu, Jesus, era visto como uma ameaça para a paz pública e uma ameaça para os líderes judeus, porque falei às pessoas sobre um Deus de amor, um Deus que não necessitava de sacrifícios? Ensinei às pessoas que o perdão é essencial para viver uma vida saudável e feliz, enquanto os judeus ensinavam o olho por olho e que seu Deus os enviava para as guerras santas contra os pagãos. Eu, o verdadeiro Cristo, ensinei-lhes que não deveriam preocupar-se por beber em taças sujas, mas deveriam vigiar o que saía de suas mentes e bocas. Aqueles que têm discernimento e compreensão reconhecerão que eu voltei e estou entrando em detalhes sobre este simples tema e explicando por que ensinei os princípios da vida, pois, com urgência, as pessoas de hoje necessitam deste conhecimento para salvarem a si mesmas e ao planeta de um desastre total. Leia a carta 1 até que a tenha entendido totalmente. Leia as cartas 5 e 6 até perceber que você pensa
e sente com a mesma energia com a qual o seu mundo foi criado. Os seus pensamentos são projetos eletromagnéticos, e estes um dia se concretizam como acontecimentos e coisas que tenha desejado ou temido muito, ou como aquelas coisas, boas ou más, que tenha feito aos outros. Não, Pausa aqui um não, pouquinho, sim. é só para a gente reler esse parágrafo, porque ele está de novo aqui dando lei da existência. E eu adoro isso. Aqui ele está dando assim a dica, ele está falando de dois aspectos, né? Lê esse parágrafo de novo, por favor. Os dois aspectos são: você pensa e sente com a mesma energia com a qual o seu mundo foi criado. Ou seja, o nosso poder de criação com o nosso pensamento e sentimento é gigantesco. Criamos o que pensamos e sentimos, como um bumerangue. Os seus pensamentos são projetos eletromagnéticos e estes um dia se concretizam como acontecimentos e coisas que tenha desejado ou temido muito, ou Pronto, como aqui, aquelas né? coisas. Hã? É porque aqui ele fala o que você desejou ou temeu, na mesma moeda. Porque desejar e temer é atração e repulsão. Então eu Ou como desejei muito, aquelas coisas boas e más que tenha feito aos outros. pronto, aqui eu achei a outra moeda. Porque são dois aspectos, né? Um é atração e repulsão. Desejei, repulsão. E expulsei. E ele fala lá atrás que tudo que a gente expulsa versus tudo que a gente deseja preenche a nossa sensação de intimidade. Então eu expulso pessoas do meu convívio para que essas que estão aqui supram o meu coração e eu me sinta na minha intimidade suprida. Às vezes, se eu tenho um mundo inteiro de amigos, eles não são amigos numa profundidade verdadeira, porque eu não vou falar a minha verdade total para essas pessoas. Mais ou menos isso, a gente coloca limites nas pessoas, afastando e permitindo que aproxime aquilo que a gente consegue digerir e preencher a nossa intimidade, preencher o nosso sentido de pertencimento, de satisfação. Então, atração e repulsão na mesma moeda. Aí ele fala ou, aí ele fala o karma, o mal que você fez, o bem ou o mal que você colheu. Aí é o karma. Então, são como se fossem interrelacionados. Que eu atraio, que eu repulso, ainda junto com isso, o resultante do meu karma, o bem ou o mal que eu fiz. Isso que eu achei interessante quando ele fez esse. Uhum. É isso mesmo. Não E diz... aí, além da rejeição, além do conhecimento lá que o professor Hilário passou também, né? Aqui entra, que é tudo que eu excluo cola, né? Ele está Se eu explicando tô- isso. Na mesma medida Exatamente, do que eu desejo. do Tudo que que eu eu desejo desejo, ou que eu repulso, vai colar. Na mesma medida. na Tudo mesma que eu excluo, medida. colo. Se eu falo muito mal de alguém, se eu odeio essa sogra, tudo que eu excluo, puf, colo. Eu ainda É. tenho que lidar com isso, eu vou Não quero atrair ser, problema com não quero isso. ser como aquela pessoa, não quero, por exemplo, a não aceitação da maneira como nos educaram, né? Não quero repetir as mesmas coisas que minha mãe fez, não quero repetir as mesmas coisas que meu pai fez. Excluiu, colou. Excluiu, colou. Não gosto de tal pessoa, É, excluiu, colou, porque esse tipo de pessoa, de personalidade ou de problema vai continuar recorrente na minha vida, porque até eu senão ter não tem o maturidade para aprendizado, né? isso. Se não tiver esse colar, não tem o aprendizado. E E aí é, fica a exclusão, né? e é aquele ensinamento do budista, aquele vizinho que te irrita, está te fazendo um bem, porque está te ajudando a resolver um karma seu. Ou seja, ele só está, esse vizinho que te irrita, só está acumulando todas as suas projeções e está te trazendo à tona o que já está em você. Tudo é projeção.
quando você cura aqueles sentimentos todos, aquela pessoa que te irritava simplesmente some do seu campo, ou para de te irritar, ou vai para outro lugar. E isso é muito batata, isso é muito batata. Isso aconteceu comigo, porque esses dias eu levei uma mordida de um cachorro, né? Esse aqui é o dentinho do bichinho. Fui fazer um carinho nele, cachorro do vizinho. Fui cumprimentar o vizinho, falei, ô vizinho, posso fazer carinho no seu cachorro? O cachorro enorme. A minha cachorra é enorme, mas o cachorro dele é enorme. Aí eu fui toda. E quando eu estava fazendo carinho no cachorro, eu fiquei pensando, nossa, não sinto o mesmo amor, né? Porque pelos meus cachorros eu sinto muito amor. Aí eu peguei no outro cachorro com o pensamento, não sinto o mesmo amor. E ele mordeu meu braço, fiquei com o braço bem doedinho, assim, uns 3 dias. Mas nem O- o cachorro. Não, e é incrível, porque como a gente O já problema entende um não pouco foi a mais mordida profundo do as coisas, cachorro, é o tão problema foi o pensamento, Maria. é Na instantâneo. hora, instantâneo, instantâneo. Não tratei o cachorro como um ser de Deus, como uma alma suprema, invadiu o espaço dele. O que é você fazendo carinho em mim se você não sente nada? O que é isso? Eu estava meio no automático, sabe quando você faz carinho em criança, faz carinho no seu cachorro? Você tem essa vida tão no automático e eu lidando com os meus próprios sentimentos, de repente, vrau, bem na minha mão esquerda. Minha mão esquerda, eu sou canhota, é a minha mão da ação, do trabalho, que me leva para a minha produção e para todos os meus BOs internos. Menina, eu chorei tanto, porque mexeu comigo, que me deu ânsia de vômito. Vim para casa caminhando, falei, amor, o cachorro me bateu. Deitei e dormi e pronto, acordei bem. Mas é isso, é você ir percebendo, e a vizinha toda envergonhada, eu falei, olha, o cachorro é um fofo, ele podia ter estraçalhado meu braço, ele só fez um nha, nha, né? Não é um cachorro mau, não quis me maltratar, só quis botar limite em mim, e tá tudo Uhum. certo. Ai, Lorena. Mas é isso, a gente vai percebendo os nossos pensamentos, né? É, Aí, eu estou me relacionando com a vida, eu nunca fui uma pessoa de animais. Comecei agora, que eu tenho o meu, senti desejo de acarinhá-lo. É tudo muita observação. E eu acho que o que é mais legal é percebendo como o nosso despertar é gradual. Como a gente não estava pronto para receber lá atrás o que a gente está recebendo agora. com certeza. Exatamente. Ele fala isso, que Não tem que ser entrava. gradual. Falei Não que eu tinha tive acesso espaço. à primeira carta quando era dada de pessoa para as pessoas em 2007 e eu li, eu não entendi nada. Nada. A primeira carta, eu não entendia nada. Parecia que eu estava lendo grego, russo, norueguês, sei lá o quê. Eu não entendia nada. E lia e relia. Eu falava, gente, mas falam que é demais essas cartas, eu não entendo. Não conseguia juntar os parágrafos Eu me senti assim na carta 5 quando a gente leu daquela vez. da primeira vez, né? É Que é isso. isso? Isso aqui é português. Essa É, a carta. carta 5 também eu não conseguia entender de jeito nenhum. Bugou. É isso. É lei da Não existência, despreze né? essas cartas como se não estivessem em nenhuma relação com a sua vida. Elas explicam Aqui, né? exatamente porque o amor é a própria essência com a qual seu corpo foi feito. Você, quando você vive com raiva, ressentimentos e com desamor em seu coração, está criando ativamente em você mesmo as forças negativas que pouco a pouco minam a saúde e destroem seu corpo e sua vida. Com a ajuda das cartas, você pode mudar sua maneira de ser, pois elas descrevem a verdadeira natureza daquele que te deu uma existência consciente a todas as coisas visíveis e sua exata relação com ela. Você pode se converter no tipo de pessoa com a qual você gostaria de viver. Ninguém mais precisará dizer para você respeitar-se e amar-se. Quando tiver lido, relido e vivido estas cartas diariamente, você respeitará
e estimará a si mesmo de maneira espontânea, natural e alegre. Você se alegrará por ser quem realmente é e por seu ilimitado potencial de criatividade. Este não é um ensinamento do tipo nova era. O ensinamento crístico é e seguirá sendo o mesmo por toda a eternidade. É o Pai, a consciência divina, que faz o trabalho de criatividade em mim e o fará igualmente em você, quando tiver superado o seu ego, quando você também se transformar em amor universal. Hum. Lê essa aqui, referência ao movimento New Age. A referência ao movimento New Age, iniciado entre os anos 60 e 70, envolvendo a reunião de ensinamentos filosóficos e teológicos de diferentes origens, entre outras influências, contestando os valores sociais e religiosos tradicionais. Por que ele falou que isso não é New Age? Porque o New Age ele se perdeu um pouco no mundo espiritual, ele não conseguiu. é, Era muita contestação dos valores sociais. Era a geração Woodstock, né? Do sexo livre e da coisa Isso é arada. o New Age? Surgiu ali, né? Surgiu em Woodstock, tudo. E aí se perde um pouco sem os valores sociais e morais, vai, vamos dizer assim. Fica tudo muito mundano, muito promíscuo, talvez seria. Uhum. E não entra nada de religião tradicional. Tudo bem, até a religião a gente até entende que as coisas foram todas distorcidas, mas tira o poder da pessoa, eu acho, sabe? Fica E, não, meio e o não irresponsável. aceitação do outro também, né? É um É, movimento que prega a liberdade, mas e ao mesmo tempo não aceita a o outra outro. forma, né? É. E é uma irresponsabilidade, meio deixando meio tudo, sei É lá. 880, né? Isso. Muito bonito, gente. A gente lê mais uma ou paramos por aqui? É pequena a 9. Então vamos Então lá. vamos ler. Texto 9. O amor humano traz decepções. Amor, amor, amor. É o único caminho que leva à cura, ao bem-estar, à prosperidade, ao êxito verdadeiro e à felicidade. Sei que alguns acham esta fala sobre o amor como sentimental ou beata, ou como uma recomendação para fazer-se amado por Deus, ou para agradar a Deus, que fará a pessoa boa ao invés de má. Esta é a maneira como pensavam os seus avós. Nunca, em tempo algum, durante minha vida na Palestina, ou desde então, eu disse qualquer coisa para ajudá-los a serem pessoas melhores. Estas são interpretações judaicas errôneas dos meus ensinamentos na Terra. Estas interpretações devem ser descartadas o mais rapidamente possível, pois obscurecem as percepções interiores e a visão espiritual. Elas impedem que os buscadores espirituais sinceros aceitem a verdade da existência. O conhecimento da verdade da existência permitiu que eu saísse do deserto da Palestina como um novo homem, transformado em um mestre espiritual e curador, capaz de controlar os elementos atômicos. Agora é a hora, para aqueles que estão preparados, de absorverem este conhecimento e começarem a construir o tipo de vida que está em seu poder construir. É por isso que deliberadamente estabeleci um meio de alcançar o mundo,
cooperação dedicada de meu canal, para tentar elevá-los acima das crenças mundialmente ensinadas pelas igrejas cristãs, crenças que estão cegando sua visão espiritual. Como a crença de que foram criados por um tipo de Deus que contempla a Terra como um diretor de escola, marcando com cruzes negras o mau comportamento e premiando com estrelas douradas o bom desempenho de seus alunos. Este é o Deus que as pessoas ignorantes adoraram durante milhares de anos. Um Deus que necessita de presentes e adoração para ser convencido a não enviar castigos na forma de pragas, enfermidades, inundações, epidemias ou morte. Um Deus que se deliciava com o sacrifício dos pássaros e dos animais sem mácula. Um Deus que só poderia reconciliar-se com o mundo que criou através da morte sangrenta de seu assim chamado Filho único. Eu, o Cristo verdadeiro, posso somente dizer aos cristãos do mundo que Deus exemplar e nobre vocês modelaram para vocês mesmos. Um Deus para ser temido, porém nunca reverenciado. Eu, o Cristo verdadeiro, posso apenas perguntar aos cristãos do mundo, nesta época de maior conhecimento, uma época de amor fraternal, o que, em sua natureza ou caráter, leva-o a se agarrar e defender com veemência o antigo dogma cristão, que, falando logicamente, não contém nenhuma só verdade que só possa comprovar ou aceitar sobre análise da mente racional? Vocês criaram para si mesmos um Deus que vocês mesmos nunca imitariam, com um tipo de comportamento ditatorial contra o qual seus países têm legislado, aproveitando leis sobre os direitos humanos. Suas leis humanas aboliram o uso da palmatória nas escolas. Contudo, vocês se agarram e defendem uma religião totalmente baseada na grande palmatória. Creiam em Jesus Cristo ou vocês irão para o inferno. Uma vez que eu, o Cristo, sou o próprio amor universal, por favor, parem de ler um momento e tentem compreender que esta afirmação nunca poderia ter sido feita por mim. Tentem compreender que era inevitável a minha intervenção por meio de sua internet. Eu os deixo agora para que deem-se o tempo para absorver minha mensagem. Recomendo a leitura das cartas 2 e 3, que descrevem de forma mais clara e detalhada a verdadeira pessoa de Jesus que viveu na Palestina e foi crucificado há 2000 anos. Ele fala da internet porque todas as cartas e outros materiais recebidos de Cristo por este canal foram desde o princípio postadas na internet para facilitar a rápida difusão mundial da informação. Muito bom, né? Muito. Como ele poderia ter ensinado isso, mas ao mesmo tempo, por que a gente tem isso? Porque é conveniente. É conveniente achar que eu sou a boazinha e os outros são os malvados. É conveniente e é aquele caminho de superioridade e inferioridade. Eu a boazinha, eles os não tão bonzinhos assim. Acontece que todo mundo evolui, pelo bem ou pelo mal. Uma pessoa muito má também está evoluindo. Uma pessoa má também está experimentando a vida e arcando com as consequências das escolhas dela. E são caminhos distintos de evolução. A gente escolhe o caminho do amor porque a gente sabe que a recompensa nele é muito maior. Mas vai ter gente que vai escolher o caminho da maldade porque o caminho da maldade ensina bem mais rápido, só que através de muita dor. E almas ficam às vezes cansadas de um caminho lento. E falam, não, vou aprender aqui, ó, rapidinho, fazer uma maldade.
Imagina que eu fui muito boazinha, levei muito na cara. Depois de um tempo eu falo, não, vou levar na cara, mas não, agora eu vou bater. Gente, quem nunca? É o caminho de todos nós. Quantas vezes a gente foi bom e a gente foi mal? Hum, não tem melhor e não tem pior. Tem só caminhos individuais de experienciar a Deus. E é óbvio que nenhum caminho leva para o céu ou para o inferno. Todos nós somos anjos. Todos nós somos anjos. E a gente expressa Deus de formas diferentes. E a gente arca com as consequências das nossas escolhas boas e ruins, porque existe a lei do karma, queira eu ou não. E também nós não estamos aqui para poder julgar o que foi na época. Era o que tinha que ser. Era a forma que eles achavam que estava correto ser. Entendeu? Então, assim, claro, beneficiava poucos, beneficiava. Era muito mais fácil de conduzir uma multidão, era muito mais fácil. Mas isso nós estamos falando hoje, né, com o conhecimento, né? Na época. Então, é muito mais louvável aceitar apenas, né? E aí fazer a escolha, né? Não, não é só louvável, né? Se você luta contra o que é apenas é. Bom, O que ruim é o apenas julgamento é. seu. Se isso aqui é ruim, estou com câncer. Se isso é ruim, é um julgamento. Se isso é bom, é um julgamento. Às vezes, de uma experiência, né? No meu caso, a minha experiência não engravidava. Oh, fiz vários tratamentos, vários anos lá, tudo bem, foi bom, foi perfeito. Então, o que se é bom ou se é ruim é só julgamento. O que a gente faz com isso, quando você fala aceitar, o que você faz com isso é tirar o melhor. Está aqui, está em mim, como eu vou lidar com isso? E fazer uma coisa que Jesus ensinou numa carta que a gente leu. Não começar a ficar bolando na cabeça que a catástrofe já foi instalada, por isso todo mal vai acontecer, e a gente já está criando o dia de amanhã com base na catástrofe. O amanhã ainda não chegou. Então, por hoje, é isso. Por amanhã pode ser um sucesso total, pode mudar tudo. Pode ser um engano médico, pode ser qualquer coisa. Sim, Por pode ser hoje, qualquer. essa é a experiência. Então, E comecem a construir o tipo de vida que está em seu poder construir. Porque a ele gente tem um fala, poder de criatividade imenso. e você se Imenso. torna a pessoa com quem você gostaria de conviver. Uhum. Muito legal isso. Tudo é Sim. projeção. Tudo que a gente reclama do outro é projeção. Tudo, 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 tudo. Não está no outro, está em nós. Aquilo que me incomoda está em mim. E Exato. eu estava ouvindo um vídeo esses dias, e a forma como a gente trata as nossas crianças, ela expressa diretamente a forma como a gente trata as nossas próprias emoções. Então, quando você se lembra de você com a sua criança, você era paciente ou você era impaciente? Essa impaciência inteira é a forma como você lida com as suas próprias emoções. Então, hoje, mais maduras, quando a gente olha para uma criança, a gente tem mais tolerância com as crianças, a gente também tem mais tolerância conosco mesmos. Observando as relações da vida, né? E aprendendo a entender a existência a partir dela é muito legal. Uhum. Tudo, tudo o que nos acontece, todas as nossas relações, todas as nossas experiências são todas para trazer luz para algo que a gente tem que ver. Iluminar um quarto escuro, né? Muito bom. É isso. É isso. Nossa alma, que é cheia de dores, né? Iluminar as nossas dores para elas permitirem-se ir. Podem ir, dores. Entendo que eu estou numa época nova, né? Entendo que eu estou em outra fase planetária, então não preciso guardar essa dor como uma verdade, não preciso olhar para o passado como uma verdade absoluta, mas tirar o melhor daquilo. Exercício E muito foi como legal. foi.
Foi como foi. Chegou Mas até como que eu aqui. não vou ter ódio disso que aconteceu? É isso. Procura o Tendo que teve. amor pelo seu passado. Obtendo amor pelo seu passado. E todo esse amadurecimento te trouxe até aqui. Todas essas histórias das famílias nos trouxeram até aqui. Sim, lindo. Então, boa noite a todos e até o próximo encontro. Até a próxima Beijos, leitura. lindas. Beijo. Beijos. Obrigada.